Pessoal, antes da gente falar das estratégias propriamente ditas, né, sobre operação com imóveis, eu acho importante te passar um pouco da realidade brasileira, né, do que aconteceu no histórico brasileiro, quando a gente pensa em imóveis nos últimos 50, 60, 70 anos. Né? Até para você entender o que está acontecendo agora no Brasil, né, em meados de 2014, 2015, que é quando a gente está gravando aqui esse curso para vocês. Bem, imóvel sempre foi imóvel em qualquer lugar do mundo, e indiscutivelmente sempre foi algo muito valioso. Só que na história dos países, quando a gente estuda a história, a gente percebe que as regiões elas passavam a se valorizar mais na medida, claro, que mais pessoas queriam morar no mesmo lugar. Então no Brasil aconteceu a mesma coisa. Né? Quando a gente pensa nos anos 1900, entrando aí no século XX, né, nós vamos ver o quê? Uma grande expansão, porque pessoas vieram do meio rural para as grandes cidades, fazendo com que o primeiro movimento de valorização imobiliária ocorresse. Isso aconteceu nas grandes cidades brasileiras. Praticamente toda a capital brasileira vivenciou isso. E toda grande cidade, polo do interior de cada estado, também vivenciou isso. Muita gente querendo morar nas cidades. Então, claro que do miolo para a cidade, quanto mais perto daquele miolo no qual a cidade cresceu, teoricamente maior a valorização que a gente teve ali ao redor. E durante muito tempo foi assim que aconteceu. No Brasil não foi diferente. Nós tivemos várias fases importantes no mercado imobiliário brasileiro, mas eu vou pular direto para aquela que nos interessa. Quando a gente estava em 1994, eu não sei qual a idade que você tem, mas o Brasil, gente, passava por uma inflação galopante. Era uma inflação muito alta. Tanto que nesse período, foi o período em que nós tivemos uma dificuldade, né? O Collor tinha sido deposto, assumiu Itamar Franco. Itamar Franco, junto com o Fernando Henrique, inicialmente com o Rubens Recupero, que depois foi demitido, o ministro da Fazenda, mas depois com o Fernando Henrique Cardoso, eles construíram o Plano Real. E o Plano Real mudou a cara econômica do Brasil, que vinha de um histórico de inflação gigantesca, de 80% ao mês. Não tem como a gente investir nessa linha. E que mudou para sempre, né? Porque deu estabilidade à nossa moeda. E o que aconteceu? Nesse período, os imóveis eles estavam num valor bem distante do atual. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele fez com que o governo brasileiro, a nossa estabilidade da moeda acontecesse, pagando um nível muito alto de taxa de juros, para que o dinheiro do exterior viesse para o Brasil e aqui pudesse financiar o crescimento. Porque como é que o governo se financia? Ele vende títulos públicos, as pessoas compram, ele pega esse dinheiro e aplica em estrada, educação e assim por diante. Então o governo atraiu esse dinheiro a partir de 94, pagando juros muito altos. Daí o Brasil teve a fama do país com o nível de taxa de juros mais alta do mundo. Né? O Brasil teve uma época que estava pagando 24% de juros ao ano. Só para você ter uma noção, hoje os Estados Unidos têm uma taxa de juros em torno de 0,25% ao ano. Vê se está entendendo, é 0,25%. A Suíça paga uma taxa de juros zero. O Japão é 0,10%. O Brasil era 24%. Tem a noção do que significa isso? É muito juros. Então é claro que isso fez com que o nível de valorização dos imóveis relativamente fosse refreado. Por quê, gente? Em todos os países do mundo, quem faz aquecer o mercado é o governo. O governo é quem empresta dinheiro através dos bancos para que a população possa comprar os seus imóveis. É assim no mundo todo. No Brasil a gente tem a Caixa Econômica Federal, que tem essa vocação. Nos Estados Unidos tem vários bancos que têm essa vocação. Nos países da Europa da mesma forma. Então quando a taxa de juros é muito alta, o dinheiro que vai ser emprestado para o crédito imobiliário fica caro também. A prestação é alta, então pouca gente pode pagar. Então o Brasil só assistiu mesmo ao aquecimento do seu mercado imobiliário a partir de 2002. Por quê? A estabilidade da moeda já estava praticamente feita. Então quando o governo Lula assumiu, eles começaram a desenvolver estratégias que favoreceram, né, deram seguimento à política do presidente Fernando Henrique Cardoso e favoreceram na estabilidade da moeda o fomento ao desenvolvimento imobiliário. Então o nível de financiamento aumentou, período, né, que era de 20, 25 anos, passou para 30, 35. Daqui a alguns anos, com certeza, a gente vai ter isso em 40 anos. Muito dinheiro foi dedicado para empréstimos imobiliários, o que aqueceu o nosso mercado. E aí a gente acabou tendo aquilo que nós ouvimos falar, de quê? Da famosa bolha nos Estados Unidos. O que foi a bolha e por que o Brasil não tem esse perigo de bolha? Vamos entender como é que isso funciona. Existe uma estreita relação, pessoal, entre taxa de juros e financiamento.
É o que eu estava explicando. Se você tem um país que a taxa de juros é muito alta, o financiamento é muito alto, o valor do financiamento. Então pouca gente compra imóvel. Quando a taxa de juros de um país baixa, então você vai ter financiamentos mais baixos e aí fica mais fácil comprar imóvel. Só dar um exemplo prático. Enquanto eu gravo esse curso, hoje você consegue financiamentos na casa de 10% ao ano de crédito imobiliário. É muita coisa, se você levar em consideração que nos Estados Unidos essa taxa chega a beirar 4, 5% ao ano, praticamente é o dobro. Mas ainda assim, no Brasil a gente chegou a pagar muito mais do que isso. Então é claro que hoje mais pessoas compram imóvel do que comprava, por exemplo, na época, né, que eu me referi agora há pouco. Então todas as vezes que o país entra em crise, qualquer país, ele aumenta a taxa de juros, consequentemente o financiamento fica mais caro, consequentemente diminui muitas vezes o nível de compra de imóveis. Então torça para que o nosso país e os outros países tenham a taxa de juros controlada, a inflação controlada, para que os bancos possam emprestar cobrando juros baixos. E aí a gente vai ter um dinheiro mais fácil, né, para poder investir em imóveis. Bem, caminhando. O que aconteceu com os Estados Unidos em 2008? Os Estados Unidos, como o país mais rico do mundo, eles já estavam com muito dinheiro em caixa. E como eles já têm uma economia estável há mais de 40 anos, eles já tinham praticamente financiado imóvel para todo mundo que podia comprovar renda. Assim como o Brasil está fazendo hoje. Você vê, hoje a Caixa, Banco Santander, Bradesco, qualquer banco, no Itaú, não vai liberar um empréstimo para alguém que não possa comprovar renda, que não comprove capacidade de pagamento, concorda? Experimenta tentar um financiamento sem comprovar, você não consegue. Então a mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos há mais de 40 anos atrás. Acontece que durante esses 40 anos, quem tinha que comprar imóvel nos Estados Unidos com renda comprovada, comprou. Então, na época do início dos anos 2000, o governo americano estava com muito dinheiro em caixa e, para não deixar ele parado, ele começou a fomentar empréstimos através dos seus bancos. E aí começou a fazer empréstimos para aquela parte da população que não podia comprovar renda. Ficou conhecida como os créditos podres. Eram o quê? Profissionais liberais, pessoas que não tinham como comprovar a renda que tinham. Resultado, eles cobravam uma taxa de juros maior. E aí chegou um determinado momento que, infelizmente, gerou um efeito cascata, porque essas pessoas que não podiam comprovar renda, elas tiveram dificuldades de poder pagar suas prestações, consequentemente os bancos não receberam, e como esses bancos tinham vendido esse crédito a receber para outros bancos, virou um efeito cascata. Resumo da história. O que aconteceu em 2008 com os Estados Unidos não é o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil teve nos últimos anos um crescimento grande no valor do metro quadrado. Por quê? Porque havia uma demanda reprimida no nosso país. E além do que, a gente passou a ter acesso a financiamentos. E além do que, nós no Brasil ainda temos um déficit habitacional na casa de 7 milhões de habitações. Diferente do que acontece nos outros países. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, gente, 60% os americanos têm um endividamento de 60% do valor do PIB americano. Se você levar em consideração que o PIB americano é em torno de hoje 15 trilhões de dólares, nós estamos falando que 60%, vamos arredondar aqui, mais de 8 trilhões de dinheiro emprestado para a população americana pagar os imóveis. Quer dizer, no Brasil esse valor até pouco tempo atrás não chegava nem a 10% do PIB. É muito pouca coisa. Então tem muita coisa para acontecer no Brasil ainda. É claro, as pessoas têm receio que o metro quadrado esteja muito valorizado em algumas regiões, com certeza. Mas daí acreditar que vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, do ponto de vista dos fundamentos do mercado, é algo muito irreal. Por quê? Os empréstimos aqui são mais rigorosos, então normalmente as pessoas têm uma chance muito maior de honrar, né, os seus pagamentos e ao mesmo tempo a gente está longe de uma bolha especulativa. Por quê? Porque nós estamos com a acomodação já dos valores dos imóveis num patamar que via de regra vai continuar subindo muito pouquinho e se desvalorizar, desvaloriza pouco. Qualquer coisa fora do que eu estou te explicando vai ser um fenômeno econômico que vai ser estudado. Isso é só o futuro que pode dizer, a gente não tem bola de cristal. Pode ser que enquanto você esteja assistindo o curso, vamos supor que você vai estar fazendo esse curso aqui em 2017, 2018. Talvez nos anos 2015 e 2016 tenha acontecido algo diferente. Depois da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas, talvez o valor dos imóveis tenha caído bastante, talvez algum fenômeno tenha feito com que tenha ocorrido, um aumento de taxa de juros, os financiamentos tenham baixado, mas essa não é a regra. E aí, com certeza, é uma situação específica que vai ser estudada. A regra a situação brasileira é uma situação
de um país que estabilizou no seu crescimento imobiliário, ainda há mais a crescer em imóveis, principalmente para baixa renda, mas que a gente não tem os fundamentos perigosos de uma bolha que os Estados Unidos e outros países chegaram a ter, tá bom?